lerei 2 versículos só das Escrituras nessa manhã. Filipenses 1, versículos 19 e 20. Filipenses 1, versículos 19 e 20. Nós já temos trabalhado na carta aos Filipenses. Eu estou numa série nesta carta tratando sobre fundamentos especiais, necessários, aos quais Paulo sempre esteve comprometido com eles, porque quando Paulo plantou essa igreja em Filipos, Paulo plantou uma igreja dirigida pelo Senhor. Foi o próprio Deus quem o dirigiu a esta cidade. Nem ele pensava em ir para essa cidade. Humanamente falando, ele queria ir para outro lugar. Contudo, a voz do varão macedônio no sonho, à noite, a descida, a chegada, o encontro com Lídia, a perseguição inicial em Filipos, a prisão, o fenômeno, a prisão se abre por conta do terremoto, a conversão do carcereiro logo em seguida, o batismo do carcereiro, da família do carcereiro naquela madrugada. Tudo isso motivou muito Paulo a crer mesmo que naquele lugar uma belíssima igreja nasceria. Meus irmãos, igreja tem conceito, igreja tem ideal, igreja tem padrão. Igreja não é só um aglomerado de gente que se gosta, que convive, que é amigo. É muito mais que isso. E obviamente quando Paulo iniciou a igreja em Filipos, tinha em mente o nascimento de uma belíssima igreja, em todos os sentidos. Uma igreja que aprenderia da palavra de Deus, vida por vida, um por um, ao ouvir a palavra de Deus, seria acrescentado, aperfeiçoado. Porque é isso que a palavra de Deus faz na igreja. Aperfeiçoa os cristãos, ajuda-os a tomar decisões, ajuda-os a fazer a escolha entre a quem servir. Servirei a minha cultura? Servirei aos pensadores? Seguirei entendimentos de estudiosos? Ou seguirei a palavra? São escolhas que os cristãos sempre precisarão tomar. A quem ouvirei? Que voz me comandará? A voz do meu coração? A voz da cultura? Ou a voz do Senhor, que de maneira intermitente fala ao meu coração? Isso é a igreja. Essa era a visão que Paulo tinha da igreja, em esperança. O texto que nós vamos ler falará de uma real expectativa de Paulo, e ele conta com a igreja para atingir essa expectativa. Então, quando Paulo planta uma igreja em Filipos, inicia ou dá o start mesmo num projeto que ele sabe que não é dele. Era de Deus. Porque Deus o levou a Filipos, significava que Deus queria alguma coisa naquele lugar. Significava que Deus procurava adoradores que adorassem a Ele em espírito e em verdade. E havia esses adoradores em Filipos. O entendimento de um plantador é: Senhor, eu estou aqui servindo a Tua causa, porque eu imagino que o Senhor tem gente nesse lugar que o Senhor quer encontrar. Foi assim que esse homem chegou a Filipos. Quando ele chega a Filipos e depois desse estágio inicial, ele segue a sua caminhada. Ele está no meio dos seus projetos. De 3 viagens missionárias, ele está na 2ª. Ele tinha muitos outros lugares para ir. Ele tinha muitos outros lugares a pregar o Evangelho. Mas ele deixa um núcleo base em Filipos, que depois as notícias que chegavam a ele eram notícias muito animadoras. Aquele povo está firme.
Não que aquele povo não tenha dificuldades, não que aquele povo não encontre oposição, não. O contexto, inclusive, dos filipenses era de estar sofrendo oposição mesmo. Nós não vamos tratar disso agora, mas logo à frente, Paulo vai dizer na carta: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho. Em outro momento, Paulo vai dizer a eles que eles deveriam lutar juntos pela fé evangélica. Olha, se eles deveriam lutar juntos pela fé evangélica, era lutar contra alguém. Claro, era lutar contra o pensamento dominante da sua época, o helenismo. Era lutar contra os pensamentos insurgentes, agnosticismo. Claro, era lutar contra uma cultura que não acreditava em Deus, não da forma como Deus queria ser crido. O contexto dos filipenses era o de falsos mestres entrando na igreja. E Paulo se defende dizendo aos filipenses, não vamos estudar hoje, isso será para frente, mas ele chega a dizer uma das palavras mais duras. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães. Você sabe a quem Paulo se dirige quando diz acautelai-vos dos cães? Dos maus obreiros. Aqueles que ocupavam os lugares para falar coisas do seu coração, para falar coisas dos seus interesses. Aqueles que nem preparados estavam para pregar as Escrituras de Deus. Aqueles que afastavam o rebanho como um lobo afasta a ovelha do seu pastor e a destrói. Bom, então o contexto dos filipenses não era um contexto assim de coisas boas. Não, não era. Bom, tinha mais um problema ainda na igreja de Filipenses, dos filipenses, os conflitos internos. É na carta aos filipenses que Paulo diz: rogo-vos que pensem concordemente. E cita duas mulheres, Síntique e Evódia. Bom, por quê? Porque os conflitos na igreja colocavam em risco o testemunho que ela precisava dar e a sua capacidade de suportar tantas adversidades. Paulo tinha muita coisa que se preocupar com os filipenses. Ao mesmo tempo, com esse contexto difícil, Paulo sabe qual é o grupo que está lá. E Paulo sabe qual é a fé que tinha invadido aqueles corações. E então escreve a carta aos filipenses muito agradecido, dando graças por tudo que recordava deles e dizendo que o fato de ele estar preso em Roma, porque essa é a situação atual, ele está escrevendo agora, muito distante de Filipos, ele está escrevendo de Roma porque tinha sido levado a Roma e estava aguardando um processo judicial. Então Paulo, preso em Roma, escreve aos filipenses. E como nós já vimos anteriormente, Paulo dá graças pelo que ele sabe que os filipenses, o quanto ele sabe que os filipenses evoluíram. Paulo ora em favor deles para que eles cresçam mais e mais e mais e mais e mais, porque ele sabe que quanto mais os filipenses crescessem, mais eles conseguiriam resistir a essas coisas que eu acabei de falar. Pressão externa para que uma igreja cristã não se plantasse naquele lugar. Pressão interna, discussões, divisões e, ao mesmo tempo, os falsos mestres que chegariam pregando evangelhos distorcidos, mas a igreja reagiria e diria: não, nós não seguiremos essa palavra. Nós antes seguiremos, por exemplo, ao Senhor. Paulo entende que a igreja está crescendo, e não está crescendo só em número, mas está crescendo também em conhecimento. E é assim que Paulo ora para que eles sejam cada vez mais cheios, cada vez mais plenos, cada vez mais completos, cada vez mais fortes. Uma igreja no Senhor sempre será uma igreja
forte. E então ele, do versículo 12 para frente até o versículo 18, por ele estar preso, ele justifica isso aos filipenses. Não levem em conta o meu estado atual. Eu estou preso, parece muito ruim a vossos olhos. Contudo, quero cientificar-vos que por conta disso o evangelho progrediu. Eu estou em Roma e em Roma hoje se sabe do evangelho. Então Paulo conforta os filipenses, dizendo que ele está em paz com o que está acontecendo. Sabe que foi Deus quem o levou a Roma, da mesma forma como fora Deus que o levara a Filipos. Sabe que está preso porque é preso que ele vai trabalhar e preso ele vai glorificar ao Senhor. E a sua alegria está nisso. Fala que precisa se relacionar com vários tipos de pensamentos diferentes. Uns pregam a Cristo por amor, outros pregam por inveja. Mas ele diz no versículo 17 uma das coisas muito claras em Paulo e que nos incentiva. O versículo 18, na verdade, diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aqui está um homem muito feliz com a expansão do Evangelho. Aqui está um homem que a cada novo crente, uma gota a mais de alegria no seu coração. Aqui está um homem que a cada cristão que põe em prática os ensinamentos de Deus, um ânimo novo para o que era o combustível do seu ministério. E então chega o versículo 19. E no versículo 19 está escrito assim: porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então nós temos aqui nos versículos 19 e 20 um tipo de convicção, um tipo de certeza. Então nós temos aqui um homem pronto para morrer ou viver. Essa é a ideia dessa meditação nessa manhã. Prontos para viver ou morrer, ou prontos para morrer ou viver. E talvez eu faria essa pergunta inicial. Meus irmãos, quando nós estamos prontos para alguma coisa, quando nós estamos seguros de alguma coisa, e faria essa pergunta ligada ao cristianismo. No cristianismo, pela dimensão de fé que eu e você temos, nós estamos prontos. Com a fé que já recebemos, nós estaríamos prontos para viver ou para morrer? Certeza ou dúvida, firmeza ou dilema, coragem ou medo, segurança ou perigo, temor ou desprezo, convicção ou hesitação, fazem parte da alma humana. Todos nós, em algum momento, somos assim. Muitos vivem na dúvida entre crer que são verdadeiramente salvos ou esperando ser salvos. Muitos têm a certeza que Deus os conduz, mas muitos duvidam da condução de Deus e pensam: será que na minha vida não sou eu que estou dirigindo a minha vida? Muitos têm coragem o suficiente para dizer: eu sobreviverei a qualquer tipo de ataque. Outros se perguntam: será que aguentarei? Será que não fugirei quando as coisas ficarem difíceis? Muitos têm completa segurança: eu sei que Deus cuida de mim. Mas quando acontece alguma coisa na vida, pensa: será que Ele cuidou agora? Muitos se preocupam com a sua conduta diante de Deus. Outros dizem: que importa a minha conduta diante de Deus? Muitos têm convicção: eu vou até o fim nessa caminhada e vou me encontrar com o Senhor Jesus. Outros dizem: vou até onde der. Sócrates, filósofo que viveu entre 469 a.C. e 399 a.C., disse assim: há determinados momentos na nossa vida que nós temos de nos perguntar: vivemos para comer ou comemos para viver? Viver ou morrer? Para Paulo não era o assunto principal. Para Paulo importava mais
contar com Deus, seja na vida, seja na morte. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, meus irmãos, Paulo era um homem motivado por expectativas. O que me anima a estudar Paulo nesse texto é ver que esse homem tinha uma meta no seu coração. Paulo era um homem, a expectativa que estava no coração dele era tão grande que era a sua motivação. Onde estaria amanhã? O que estaria fazendo amanhã? Quem estaria com ele amanhã? Paulo esperava tudo isso no Senhor. Paulo possuía uma expectativa firmada na fé. A palavra expectativa, que está aí no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa, ela tem uma tradução interessante. É uma palavra grega, obviamente, mas a tradução dessa palavra para expectativa, se pudéssemos torná-la em fatos, nós diríamos que seria mais ou menos como um homem com a cabeça inclinada para frente. Uma atenção antecipada, uma concentração, mais ou menos como quando o corredor está pronto para dar a largada e ele sabe que alguém vai dar o tiro. E quando der o tiro, ele larga. A expectativa de Paulo tem a ver com isso. Um homem em posição para o que estava logo adiante dele. Então ele diz, essa é uma ardente expectativa. Você sabe qual era a ardente expectativa de Paulo? Preso em Roma nesse momento? Ser livre. Mas como ele teria essa ardente expectativa de ser livre e ao mesmo tempo dominar a sua ansiedade? Como ele permaneceria na prisão, querendo sair dali e ao mesmo tempo tendo o limite de não trazer para o presente as coisas do amanhã, as dúvidas do amanhã, as incertezas do amanhã? Como não trazer à sua mente o que aconteceria no julgamento, como seriam as perguntas, como seriam as suas acusações, como ele poderia se defender, como seria o amanhã? Então essa é a grande diferença de Paulo. Um homem com expectativas, mas sem ansiedade. Era esperança mesmo. Por quê, meus irmãos? Porque quando ele olha para o passado, ele está em paz com o seu passado. O Evangelho progrediu através dele. Mesmo que ele esteja preso em Roma nesse momento, ele sabe que o Evangelho progrediu através dele. Ele estava feliz com o presente, porque ele via que preso, o Evangelho continuava a progredir. A sua prisão tinha feito com que o Evangelho tivesse progredido. Ele preso, e quanto mais preso ficava, mais o Evangelho progredia. Estava feliz com o seu presente. E os versículos para frente, que ainda também não vamos estudar, Paulo olhava para algo realmente que estava além das suas cadeias. Paulo contemplava uma coisa que nós falamos muito na igreja, e só na igreja se fala disso. Paulo contemplava a casa espiritual que estava pronta, esperando-o. Então Paulo está, ao mesmo tempo, em paz com o seu passado, feliz com o seu presente e esperançoso com o seu futuro. Sabe um homem com uma noção simétrica dos tempos? Feliz com o seu passado, em paz com ele. Feliz com o seu presente, em paz com o seu presente. E feliz com o seu futuro, em paz com ele. Assim era Paulo, irmãos. Irmãos, certa vez um filósofo disse isso. O ser humano mais equilibrado é aquele que consegue se equilibrar entre o passado, o presente e o futuro. O ser humano mais equilibrado é aquele que consegue olhar para o seu passado e glorificar a Deus no seu passado. Consegue olhar para o seu presente e glorificar a Deus no seu presente. E consegue olhar para o futuro e glorificar a Deus pelo que ainda acontecerá.
Aqui está um homem. Teve oposição na Ásia, e muita oposição, mas por conta da oposição, o Oriente e a Ásia souberam de Jesus. Foi preso e levado para Roma, mas por ser preso em Roma, a Europa soube de Jesus. Porque deu a sua própria vida pela causa de Cristo, o mundo soube de Jesus. Este é Paulo, meus irmãos. Sêneca, um filósofo estoico, contemporâneo de Cristo, inclusive, porque nasceu no ano 4 antes de Cristo e faleceu em 65 depois de Cristo, disse certa vez: quem dedica-se à ansiedade do futuro ainda não aprendeu a viver o presente. Meus irmãos, um homem pode ter boas expectativas, sem contudo viver sob a corrosiva ansiedade, que é uma escravidão. Parece, inclusive, meus irmãos, e eu concluo essa primeira parte, parece que essa ansiedade de Paulo, essa expectativa de Paulo, essa que não era ansiedade, essa esperança de Paulo, parece que se concretizou. Porque em Atos 28 para frente, versículo 30 para frente, diz que quando Paulo estava em Roma, em determinado momento ele foi liberto e ele pregava o evangelho de maneira tão maravilhosa. Está escrito: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Deus foi muito generoso com este homem, porque deu a ele aquilo que ele muito esperava. Meus irmãos, se nós olhamos para esse texto e vemos num primeiro momento que ele era motivado por suas expectativas, a segunda parte do texto mostra que Paulo, como parte da igreja, queria muito exaltar a Cristo. Por quê, irmãos? Porque quando Paulo pregou a palavra em Filipos, e quando Paulo ajudou Lídia e o carcereiro, e quando curou aquela jovem adivinhadora, e conforme as pessoas foram crendo no Senhor Jesus Cristo, Paulo pregou o tempo inteiro que a glória deveria ser a Cristo, o tempo inteiro. Que a glória deveria ser ao Senhor. Que se eles enfrentassem lutas, deveriam glorificar ao Senhor. Que se eles tivessem vitórias, deveriam glorificar ao Senhor. Que se eles conseguissem plantar aquela igreja em Filipos, a glória deveria ser para o Senhor. E quem é Paulo? Parte da igreja. Só mais um homem parte da igreja. Veja os versículos 19 e 20 novamente, porque tem duas coisas aqui relacionadas à igreja que são fundamentais. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em liberdade. Paulo valorizava a igreja de Cristo como um tesouro, meus irmãos. Abria mão dos seus direitos por ela. Por ela, mesmo com vontade de encontrar-se com Cristo, os textos a posteriori vão dizer que preferia ficar aqui para abençoar os seus irmãos. E o versículo 19 mostra um Paulo sabendo que esta igreja está intercedendo por ele naquele momento. Ele sabe que essa igreja está orando e ele crê nessa oração. Ele sabe que assim como a igreja está orando, o Espírito de Cristo está agindo. E o Espírito de Cristo age nele, dando força para suportar as coisas difíceis. Ele sabe que Cristo será engrandecido nele. Uma das grandes preocupações de Paulo é que a sua prisão não seja para vergonha. Por isso ele diz: eu estou bem certo, eu não serei envergonhado. A sua vida ou morte seria a plataforma de Cristo. Tem um ditado que diz que quando um grande homem cai, ele continua grande, só que deitado. Com Paulo seria diferente. O pequeno Paulo seria a plataforma para o Cristo grande. Como João Batista certa vez orou: importa que eu diminua, que ele cresça. O que Paulo mais queria, meus irmãos, era que Cristo fosse engrandecido na sua vida. O que Paulo mais queria não era saber se era melhor viver ou morrer. O que Paulo mais queria
era que, se pela vida Cristo fosse engrandecido, então ele estava disposto a sofrer para identificar-se com Cristo. Se pela morte Cristo seria engrandecido, então ele aceitava a condenação. O que ele queria, meus irmãos, era que ou a sua vida ou a sua morte tornassem Cristo grande, magnífico, distinto, exaltado, louvado, celebrado, glorificado. Em outras palavras, e em resumo, eis um homem preparado para tudo, por causa de Cristo. Moody, um evangelista do século XIX, próximo da sua morte, disse as seguintes palavras: vejo a terra afastar-se, vejo a porta da minha casa eterna, estou entrando nela agora. Fecha os olhos logo em seguida. Lloyd Jones, um dos grandes pregadores do século XX, em determinado momento ele chama a sua família e ele diz: eu sei que vocês oram para que eu seja curado, parem de orar, não me segure mais aqui. Eu quero ir para a glória. João Calvino, que aliás comemoramos o aniversário de sua morte, agora dia 27 de maio deste mês. Calvino nasceu em julho de 1509 e faleceu em maio de 1564. Reformador, morreu com talvez mais de 30 doenças, dentre elas problemas seríssimos de estômago, gota. E a última frase de Calvino talvez tenha sido esta, dizem os estudiosos. Ele fecha os olhos e pergunta: até quando ficarei aqui, Senhor? E Deus o chama em seguida. Meus irmãos, preparados para viver, tanto quanto estamos preparados para morrer. Homens que se preparam para morrer vivem melhor. Homens que não se preparam para morrer, provavelmente não estão nem preparados para viver. Aqui nós temos um homem que tanto fazia morrer ou viver, desde que Cristo fosse glorificado. Estes três homens que eu citei, tanto Moody, quanto Lloyd Jones, quanto Calvino, foram homens que se prepararam para morrer. Quero caminhar para a conclusão com mais algumas ideias. Mais uma ideia de Sêneca, que o Jerônimo, inclusive, disse que Sêneca havia trocado correspondências com o próprio Paulo, lá na época, porque é contemporâneo de Paulo. Sêneca era um filósofo estoico, que procurava viver a vida de forma ética e lógica. E ele faz algumas considerações sobre a vida. Ele diz assim: deveríamos nos apressar a viver bem e pensar que cada dia por si só é a vida que temos. Ou seja, o dia que temos é o tudo. O próprio Sêneca também disse: vive com os homens como se Deus estivesse te vendo. Fala com Deus como se os homens estivessem te ouvindo. Entre contar com os homens e contar com Deus, conte com Deus, disse Sêneca. João Calvino, para homenageá-lo justamente pelo seu aniversário de morte, disse uma das frases mais fortes no seu livro A Verdadeira Vida Cristã. Todo crente deveria ter o desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida, para que quando a morte chegasse, não precisasse clamar por Ele. Irmãos, isso é de uma seriedade, de uma profundidade. Muitos, por não viverem com Deus ao longo da sua vida, quando a morte se aproxima, se desesperam. E para muitos o tempo já passou. Viver ou morrer é o contexto aqui de Filipenses, não é? Meus irmãos, não é muito difícil de entender. Para o homem do mundo que não conhece a Cristo, o valor da sua vida é definido por ele. Por isso, o homem que não conhece a Cristo sempre diz: quero viver muito, porque é apegado à sua vida. Conquista vitórias, busca prazer, se sobressai, é reconhecido, muitas vezes é até cultuado.
Para o homem mundano, a morte sempre será uma perda. Perde os confortos que lutou tanto para conseguir, perde os bens. Com quem vai dividir a soberba de uma vitória? Mas para um homem crente, o valor da sua vida não é definido por ele. É definido por Deus. Quero viver o tempo que Deus quiser que eu viva. Para o homem crente, a morte é um ganho. Livrado de todos os males da vida e conduzido a possuir o bem principal, a sua eternidade. Viver ou morrer? Ficar aqui ou partir? Algumas aplicações. Nós deveríamos nos perguntar o que glorifica mais a Deus e não o que é melhor para mim. Sustentado em meio às tentações, desprezo e aflições, glorifica a Deus. Julgado e condenado pela fé e pagar, talvez com a minha própria vida, glorifica a Deus. Quanto eu sou útil à glória de Deus, por trabalho ou sofrimento, por diligência ou paciência, o que glorifica mais a Deus? Viver para a sua honra, trabalhando por Ele? Morrer para a sua honra, por ter escolhido a Ele? Esses eram os pensamentos de Paulo diante da vida ou da morte. E eu concluiria com umas 3 ou 4 perguntas a você nessa manhã. Irmãos, nós estamos certos das nossas crenças? Nós estamos certos da nossa fé? Nós estamos prontos para viver ou para morrer? Sempre haverá certeza ou dúvida. Sempre haverá firmeza ou dilema. Sempre haverá coragem ou medo. Sempre haverá segurança ou perigo. Sempre haverá temor ou desprezo. Sempre haverá convicção ou hesitação. Mas lembre-se, não corrigir as nossas falhas é o mesmo que sempre cometer novos erros. Outra expressão de Calvino: não busquemos a nossa causa antes de fazer a vontade de Deus. Primeiro a sua glória, depois as nossas vontades. Que o Senhor possa nos ajudar. Porque quando Paulo diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, ou seja, ele contava com a oração da igreja, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, ele contava com o cuidado de Jesus, me redundará em libertação, ele foi liberto. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, porque a preocupação era que o seu estado não era para envergonhar Jesus, mas para glorificá-lo. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela minha morte? Cristo foi engrandecido na vida de Paulo. Mas para Cristo ser engrandecido na vida de Paulo, Paulo precisou estar preparado, tanto para viver quanto para morrer. Que o Senhor nos ajude de tal maneira que em aperfeiçoamento estejamos preparados. Fechemos nossos olhos para orar. Alguns louvarão ao Senhor porque têm sua fé firme. Outros porque sua fé está em dúvida. Precisarão orar ao Senhor por mais firmeza. Alguns agradecerão ao Senhor porque até aqui o Senhor tem dado coragem, segurança, temor, convicção. Outros se perguntarão, por que ainda tenho tanto medo dos perigos? Por que ainda sou tão hesitante? Alguns dirão, Senhor, eu avancei. A fé progrediu dentro de mim. Outros se perguntarão, por que a fé continua tão pequena ainda? Como disse Calvino, não busquemos a nossa causa antes de fazer a vontade de Deus. Primeiro a glória de Deus. Senhor, nossa oração nessa manhã é que o Senhor seja glorificado. No exemplo de Paulo e no nosso. Senhor, nós não queremos te glorificar por Paulo. Nós queremos te glorificar pela fé que o Senhor nos deu. Nós não queremos te glorificar no exemplo de Paulo, no paradigma que é Paulo. Nós queremos te glorificar nas pequenas decisões da nossa vida, que mostram se somos teus ou não.
Senhor, nós não queremos nos alegrar só em Paulo. Nós queremos nos alegrar na forma como temos tido o Senhor por nosso Deus e Pai e na forma como temos convivido com o Senhor como filhos do Senhor. Senhor, nós queremos te glorificar pelo presente que o Senhor nos deu, a nossa vida, a nossa fé, a nossa missão. Paulo é Paulo e nós somos nós. Senhor, permita que não haja uma distância tão grande entre nós e Paulo, porque se existisse essa distância, teríamos de reconhecer que não teríamos aprendido com Paulo. Permita-nos, Senhor, caso haja essa distância entre nosso pensamento e o pensamento de Paulo, uma aproximação em santidade, para que os nossos atos glorifiquem ao Senhor, como os atos de Paulo glorificaram ao Senhor. Porque Paulo conhecia a Cristo, pregava a Cristo, vivia a Cristo. O Cristo que está dentro de nós e que nos ensinou, ensina e ensinará também a viver. Por isso nós oramos nessa manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados e animados, Senhor, porque talvez estejamos mesmo prontos, tanto para viver quanto para morrer. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.